acontecer erros. Então, dito todos esses passos iniciais, que eu acho que agora foram complementados, o que a gente precisa definir em segundo lugar aqui seria a nossa geometria, né? A geometria a gente vai definir toda a parte lá do rio, das seções, como a gente vai começar a trabalhar no modelo. E antes, nas versões anteriores do RecRais, tudo isso era processado num ambiente, num programa específico de SIG, né? No caso era no ArcGIS. Mas nas últimas versões, o RecRais ele disponibiliza agora um sistema próprio aqui de SIG, que é o ResMapper, que eu vou abrir aqui ele para vocês verem. Ele é um ambiente SIG normal, igual a um outro programa qualquer de SIG, onde a gente vai tratar aqui toda essa parte inicial dos dados de geometria. Então, para trabalhar nesse ambiente aqui, isso aqui é a interface aqui do ResMapper, o que a gente precisa ter é o nosso modelo numérico do terreno, né? Que seriam as imagens SRTM, refinadas, ou uma criação de, se você tiver uma topografia completa ali do terreno que você está trabalhando, você pode usar um software para interpolar e criar um raster, um modelo numérico do terreno específico daquela área que você está trabalhando. Nesse caso daqui, a gente vai utilizar as imagens sliders que foi levantada ali e disponibilizada pela, pela Secretaria Local de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, né, e também de Pernambuco. Eles têm o levantamento completo da calha principal desse rio, que esse rio é um rio que ele nasce em Pernambuco e ele deságua em Alagoas. Eu esqueci de dar essa informação lá no início, só complementando. Então, tem essa integração completa das calhas que estão em ambos os estados. Então, esse material também a gente vai disponibilizar só para a parte de simulação que a gente vai utilizar. E a primeira coisa aqui que a gente vai fazer dentro do ambiente do ResMapper é definir aqui uma projeção. A projeção do lugar que vocês estão utilizando, né? No caso aqui do Rio Mundaú, nesse trecho que a gente vai utilizar aqui como exemplo, ele está localizado na 25 Sul, e o professor Roberto ele também mostra lá nos vídeos dele onde você consegue aqui os sistemas de projeção, né? Ele mostra lá um site específico onde você baixa o arquivo, e uma vez de posse daquele arquivo, o que você precisa fazer é vir aqui em Project, você vai definir aqui, ó, Set Projection, né? Definir uma projeção, e lá na pasta onde você colocou esse arquivo, onde a gente também vai disponibilizar depois, mas no outro caso, onde você vai baixar, seguindo já os exemplos que foram mostrados antes, você vai pegar lá, no caso aqui no meu está nesse projeto RADS, eu coloquei aqui ó, uma pasta chamada projeção, que vocês vão ver lá, e vão encontrar um arquivo .prj, que é a projeção para esse lugar aqui específico, no caso que a gente está trabalhando. Então, ele vai mostrar aqui as informações de projeção, né, no sistema Sirgas 2000, que é o sistema que o Brasil usa, o TM aqui, né, a projeção plana na zona 25 Sul. Então, aqui ele já está projetado. Eu vou fechar isso daqui, e o meu sistema agora aqui ele já está projetado. Então, o segundo passo, depois de definir a projeção, é a gente carregar aqui o nosso modelo numérico. Então, eu vou vir aqui em File, desculpa, não é em File, é em Project, desculpa. E aqui em Project a gente vai, nessa opção aqui, nessa segunda opção, Create a New Raster Terrain. Ou seja, criar um novo modelo de terreno aqui no ambiente RAS, né? Então, nessa opção Terrain aqui, a gente vai clicar. A minha projeção acho que não pegou. Pode definir de novo. Vou colocar a projeção aqui de novo. Não sei qual foi o problema que deu aqui. Não está aparecendo o botão de OK, não? Agora eu acho que ele vai, né? Ele foi aqui. Não está especificado ainda. Normal, né? Dentro, tu pode tentar mexer naquele porcentagem da resolução da tela. Eu acho que é por isso que ele não está sendo visualizado o botão. Bota 125%. Eu não estou conseguindo dar o OK, né? Não está aparecendo o botão para dar o OK. Tá. Então deixa eu só fechar aqui para o pessoal.
na área de trabalho aí e aí você diminui a resolução um pouco, aquela porcentagem lá. Isso. Uhum. Vê se aparece agora. Vamos ver se agora ele aparece aqui a opção. Olha o Agora botãozinho foi, agora, olha o né? botãozinho lá, ok. Ele estava faltando aparecer essa opção aqui, foi uma questão da resolução da tela, mas eu acho que agora vai. Vamos lá, desculpa pessoal. Então, eu já tinha mostrado aqui onde estava a opção, né? Do lado mas eu vou voltar aqui rapidinho para mostrar a pasta. Então, vou aqui na minha pasta ali do projeto, onde estava. A gente vai disponibilizar. Tem essa pasta que chama Projeto RecRAS. Então, tem aqui uma pasta chamada Projeção. Eu vou pegar o arquivo de projeção. Ele vai identificar aquelas informações, como eu já tinha falado anteriormente. Eu vou aplicar ela e dar um OK. Agora sim. Ele está projetado já, né? Não estava aparecendo essa opção, por isso que não tinha ido antes. E agora, com isso, a gente vai definir aqui, então, o nosso terreno, né? O nosso modelo numérico do terreno. Que a gente vem nessa opção de Project, de novo, e Create a New Rust Terrain. A gente vai clicar nela. Agora ela apareceu normal aqui, ó, que a nossa projeção está certa. E nesse símbolo aqui que tem um mais, a gente vai vir nele aqui e vai abrir a nossa pasta lá onde está o nosso modelo numérico do terreno. Então ele está naquela mesma pasta lá do projeto. E eu coloquei aqui, ó, uma pasta chamada MNT. Então eu vou entrar nela aqui. E eu vou pegar esse arquivo aqui que se chama hdr.adf. Ele tem aqui os tipos de arquivos que são admissíveis, né? Modelo tipo o arquivo raster. Então geralmente os mais utilizados TIFF. E esse ADF, a gente vai vir aqui carregar nesse caso que a gente tem aqui, esse arquivo chamado hdr.adf. Eu vou dar um OK e vou criar. Então aqui ele está criando aqui o meu modelo do terreno, já criou. Ele está dizendo aqui, ó, Terrain Complete. Eu vou fechar. E agora aqui a gente já tem para o nosso trecho, onde a gente vai fazer a simulação, a representação aqui que a gente extraiu antes pode ser em um software qualquer que vocês usem de geoprocessamento, o modelo do terreno que vocês vão utilizar. Para ajudar aqui a nossa visualização local, uma opção legal aqui que também tem no HashMapper é você poder carregar aqui um layer usando uma imagem, né, de satélite, uma imagem disponível em mapas bem comuns hoje, por exemplo, como o Google Maps, né? Então a gente pode vir aqui onde a gente tem esse Map Layers. Essa é bem legal, sempre faço isso. Sempre é legal carregar Ele é um mapa de legal, fundo, né, cara? Muito legal. ele é legal, né, Roberto? Porque ele consegue dar uma noção da gente, tipo, Sim, de espaço, de geográfico, onde é que a gente está trabalhando, né? Só exato. olhar aqui um modelo de terreno, a gente não sabe onde é que a gente está, às vezes nem tem uma representação. Ah, é só um MNT, a gente está jogando aqui uma informação. Mas ele disponibiliza, assim, essa informação aqui, que é bem legal. Então, eu vou habilitar ela aqui. E vou dar um clique aqui com o botão direito do mouse e vai abrir aqui essa opção que é adicionar um layer, uma imagem, né? Uma Web Imagery Layer. Então, se eu clicar aqui nela, ele tem aqui uma opção, várias opções aqui de imagens que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar uma imagem bem comum aqui, que a gente está acostumado, que seria o Google Satellite, né? É bem comum nesses aplicativos de map, né? Tipo o Google Maps, por exemplo. Então, quando eu der um OK aqui, ele já vai trazer, como a gente está com um sistema de projeção definido, onde é esse trecho aqui que eu estou simulando. Isso daqui é o rio Mundaú. Isso daqui é uma cidade, é uma das últimas cidades da bacia do rio Mundaú, que se chama cidade de Rio Largo, em Alagoas. E a gente consegue, né, desmarcando aqui, mostrar o nosso modelo do terreno. Se eu habilito aqui de novo, ele mostra a imagem do Google Satélite. Infelizmente, né, a limitação aqui é que a gente não pode mudar a ordem dos layers, né? Eu não consigo colocar o meu terreno para cima aqui e ver por cima aqui da imagem do satélite. Infelizmente, você tem que usar ou uma ou outra. Ainda é uma limitação aqui do ResMapper. Ele,
Ah, do Map Layer, certo. Tá. Eu não sabia dessa opção, então também estou aprendendo. Onde que é aqui, Roberto? Certo. Uhum. Aham. Uhum. Ah, entendi. Essa aqui é nova, não conhecia que tinha que podia fazer isso. Entendi. Então, se eu desabilitar aqui ele agora por baixo, eu estou vendo a imagem e agora ele está aqui por cima localizado, né? Entendi. Legal essa função. Tá, legal. Bem, bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no ResMapper, como a gente está utilizando, né, informações que veio de um outro SIG, por exemplo, como um raster, a gente também pode adicionar arquivos shapes, né? Por exemplo, se você quer se localizar aqui com alguns pontos específicos, por exemplo, no meu caso aqui, onde é que está a localização da estação fluviométrica ou de algumas seções de interesse, antes de eu criar as minhas seções, eu também posso carregar layers de meu interesse. Então, eu posso vir aqui em Features aqui e Create a New Layer. Não, não vou criar, vou adicionar um layer existente, desculpa. Então, se eu clicar aqui em adicionar um layer existente, eu posso vir naquela mesma pasta onde eu mostrei meus dados, eu tenho uma pasta aqui chamada Shape. Eu vou abrir aqui esse shape chamado Sessões, que são algumas sessões que eu tenho de interesse, e ele vai ver aqui ó, que ele vai carregar um arquivo shape. Vocês podem usar qualquer shape que for de interesse de vocês. Eu vou usar aqui esse shape Sessões só para poder me guiar onde é que é o início aqui do meu trecho que a gente vai simular, considerar para simulação e o trecho final aqui da simulação. Essas sessões aqui ao longo do trecho aqui não é de interesse nosso agora, eu só vou usar essas duas últimas por enquanto, só para me basear onde é o início e o fim aqui do meu trecho de simulação. Ô, Denis, tu dá para repetir só essa parte da imagem de novo para colocar o terreno na frente, que o pessoal Posso, o pessoal está dizendo que travou a imagem. Só mostra entendi. rapidinho aí. Tá bem. Então vamos lá tentar fazer de novo, né? Também eu nem. Então, como o professor mostrou, falou, né? O bom de ter um professor ajudando é isso. A gente vem aqui nessa opção aqui do Map Layer, onde a gente já tinha carregado a imagem do Google Satélite, e a gente vai dar um clique com o botão direito no nosso, na nossa imagem aqui do Google Satélite e vai dar um clique nesse render, nessa última opção, Render Beneath Terrain. Ele estava como falso. Quando a gente Isso, clicou agora, ele está agora como true, isso. que é verdadeiro, né? Uhum. Então, eu já tinha feito o procedimento, ele está mostrando agora como true. Antes ele estava como falso. E aí a imagem Então, do terreno vai para frente do mapa. isso. É só clicar nela. Vamos fazer o inverso aqui, ver se ele volta a ficar como falso. Ele Ó, ficou como estava antes, né? Por baixo. Então eu não consigo ver o meu terreno, o meu modelo numérico terreno por cima, né? Então, para habilitar ele, o layer do terreno poder ficar por cima, clique direito aqui na imagem do Google Satélite. Última opção, ó, tá mostrando como falso de novo. Dou um clique nela, desabilito o Map Layer e habilito novamente. Então, ele já perfeito. está aqui em cima. E vamos sempre lembrando aqui, né, pessoal, de vir aqui e salvar o que a gente está fazendo. Então, sempre aqui em File, a gente dá um save aí, mantendo aqui o que a gente está fazendo. Então, definido aqui o nosso modelo numérico e colocando uma imagem aqui de fundo para a gente ter uma localização do ambiente que a gente está trabalhando, a gente vai começar a criar aqui a geometria, né, que é o interesse de trabalhar aqui nesse ambiente do ResMapper. Então, a gente vai vir aqui em Project, de novo, né?
E aqui nessa terceira opção, a gente vai criar a nossa nova geometria, Create New Geometry. Então, quando eu der um clique aqui nela, ele vai pedir aqui um nome, eu vou colocar aqui geometria, e ele já vai habilitar aqui, nesse meu layer agora, Mundão Geometria, todas as camadas aqui de informação que eu posso criar, de informações de geometrias, né? Só que as mais utilizadas, como o professor mostrou, inclusive, nos vídeos dele, são, a gente vai definir aqui os rios, ou nesse caso, um rio, porque a gente vai trabalhar com um trecho único de rio. Dentro do rio aqui, a gente vai ter algumas opções, e as mais utilizadas que a gente precisa obrigatoriamente definir seria aqui os banklines, que são as margens, e os nossos flow paths, né, que são os nossos limites, mais ou menos, traduzindo literal direto aqui, seriam os caminhos do fluxo, né? Nesse nosso modelo de terreno. E todas essas informações que a gente criar, a gente tem que garantir que vai ficar dentro aqui desse trecho de MDT que a gente tem, né? No caso, se você estiver usando uma imagem maior, não seria tanto problema. Para essa imagem aqui, como ela é mais reduzida, esse modelo numérico, a gente tem que garantir que esses layers que a gente está criando tem que estar dentro aqui do nosso modelo numérico do terreno. Então, essa etapa aqui, e outra coisa importante depois disso, né, desculpa, seria a criação das nossas cross-sections, né? Que seriam as nossas seções batimétricas ou topobatimétricas ao longo do nosso trecho de simulação. E essa aqui é talvez a etapa que mais leve tempo na criação de um projeto. E eu vou mostrar aqui de uma forma mais rápida, não tão detalhada, e eu já fiz aqui por trás uma outra mais detalhada, e eu vou mostrar a vocês as diferenças. A gente depois carrega as duas e pode até simular as duas também, para você ver a diferença da importância de ter uma geometria bem definida. Porque um detalhe aqui, por exemplo, nessa seção que a gente está trabalhando, nesse rio, nesse trecho aqui desse rio Mundaú, eu vou colocar aqui, habilitar a imagem de satélite, é que esse rio aqui, nesse trecho aqui embaixo, ele tem uma declividade muito alta, ele tem uma queda. Se eu colocar aqui o modelo numérico do terreno de novo, ele não está mostrando, mas ele tem uma opção que ele mostra, por exemplo, a cota, né? A informação de cota que está aqui. E nesse trecho que está aqui, ele tem uma queda de quase 30 metros, mais ou menos. Ou seja, em um caso real de aplicação, a gente tinha que ter uma quantidade de seções topobatrimétricas que representasse muito bem essa transição aqui de nível, né, do rio, para garantir a qualidade da nossa simulação. Então, como esse é um processo mais demorado, eu vou criar aqui um exemplo mais simples, com menos sessões, inclusive, e depois eu carrego lá um outro modelo bem mais definido, que foi feito com mais tempo por fora, e a gente compara as diferenças que pode dar também na simulação na próxima etapa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o nosso rio. Então, eu vou vir aqui nessa camada do layer river que tem aqui, eu vou habilitar ele, dando um clique, e vou editar a geometria. Ó. Com um clique no botão direito, ele tem essa opção de editar a geometria. Quando eu editar a geometria, eu posso ver aqui em cima ó, que o layer que eu estou editando é exatamente o river, que é o que eu quero de interesse, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E só para me guiar de onde vai começar aqui o meu trecho de simulação, também vou habilitar essas seções que eu tinha carregado anteriormente. Só para ter um início, porque eu sei que exatamente aqui está localizada uma estação fluviométrica que foi utilizada para calcular os nossos dados de vazão, e eu vou utilizar ela aqui apenas como um guia, um referencial. Então, estou dando aqui, a gente pode dar um zoom com o scroll aqui do mouse, e a gente vai começar a definir aqui o nosso rio. Então, assim, tem duas formas aqui da gente fazer isso, né, para se guiar. Como a gente tem uma imagem aqui com a qualidade muito boa, eu consigo ver exatamente onde está passando a calha do meu rio aqui. Então, eu posso começar a editar, né? Dando um clique aqui e passando exatamente pelo meio, onde eu posso ver que são as cotas menores, né? São as menores cotas aqui. E vou fazendo aqui o meu rio. Se eu errar, por exemplo, aqui, vamos lá, pelo um descuido, eu errei, eu posso dar um Ctrl Z e ele volta normal para
o meu ponto de edição e eu posso continuar editando normal aqui. Uma outra forma da gente fazer também, se guiando, que ela é legal dependendo do trecho de rio que você tiver, se não for tão bem definido, é habilitando a própria imagem do satélite, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, o terreno, eu estou vendo aqui quem é o meu rio, e eu posso ir fazendo aqui por ele também, ó. É só uma imagem. O que ele vai pegar é a informação do meu modelo numérico do terreno mesmo. Então, eu vou até fazendo aqui por ele. Não vai ter tanta diferença. Mas é legal para vocês irem vendo aqui o rio, como ele é definido. E eu vou escolhendo aqui os trechos onde eu vou passando, mais ou menos no meio. Como ele estava no período seco aqui, a gente vê bastante vegetação e pedras ao longo do rio. Então, a gente vai escolhendo aqui um caminho mais ou menos, que é como se fosse o leito principal aqui desse trecho do rio. A calha do rio dá para ver bem melhor, né? Pelo mapa, né? Do que Isso. o Se eu MNT. colocar isso, nesse caso aqui, se eu colocar o MNT, né? Eu consigo ver, por exemplo, aqui que eu sei que aqui está a minha calha do rio, mas tem alguns trechos, alguns obstáculos que eu não posso identificar tão bem. Por exemplo, aqui nesse trecho, já vindo aqui para baixo, eu sei que tem uma ilha. Se eu habilitar a imagem do Google Satélite, ó, eu estou vendo ela com exatidão. Então, eu posso, usando a imagem, ter essa garantia de traçar melhor o meu rio. Então, eu vou passar por aqui, não é talvez o melhor caminho, mas eu vou passando. Só lembrando aqui que, por exemplo, se fosse um trecho de rio mais considerável, ou uma ilha maior, ou até mesmo nesse exemplo aqui, a gente também pode criar um junction, né, que tem essa função aqui, criar um outro trecho de rio passando por aqui, se os fluxos fossem significativos. Nesse caso desse exemplo de aplicação aqui, a gente vai colocar simplesmente um trecho único passando por aqui por baixo mesmo. Mas existe essa possibilidade de criar um outro trecho passando por aqui, definir outros pontos de rio. Então, a gente teria um trecho de rio principal e outros de rios, outro trecho de rio não principal. Então, só continuando aqui, eu vou passar. Esse aqui é o trecho que eu falei a vocês, que tem uma declividade muito alta nesse rio. Inclusive, aqui ele tem até um barramento que não é tão significativo, a gente também não vai considerar hoje nessa aplicação, mas é uma barragem simples, pequena de nível, que também não atrapalha o fluxo. Então, eu vou descer por aqui para pegar esse trecho aqui, ó, do canal. E vocês podem ir fazendo assim, com mais detalhe, bem melhor do que como eu estou fazendo. Estou fazendo aqui um pouco mais rápido para andar. E depois eu mostro como, no outro modo, como foi feito mais detalhado. Depois eu carrego. Então, aqui a gente já está chegando nesse trecho final aqui dessa sessão, que eu vou considerar como a sessão final aqui desse trecho. Eu vou dar um clique duplo aqui para acabar com a minha edição, finalizar a minha edição, e ele vai pedir aqui um nome que a gente vai criar esse layer. Eu vou chamar aqui de... Estou sempre usando esse nome para diferenciar, mudar o live. E o meu trecho aqui de rio, só tenho ele, eu também vou chamar o mesmo nome, não tem problema. Então, o nome do rio aqui eu criei. Podia ser só o nome do rio, estou criando distinto só para diferenciar de outro que eu possa ter, outro arquivo. Eu vou dar um OK. Então, o meu rio aqui, trecho de rio, ele já está criado. O primeiro elemento aqui da geometria, ela já está criada. Então, a segunda geometria é sempre começar pela margem esquerda. Só lembrando que esse fluxo desse rio aqui eu até nem mencionei antes, né? A gente está vendo aqui, essa seria a seção mais de montante, e lá embaixo a seção de jusante. Então, a gente está de cima para baixo aqui, essa seria a nossa margem esquerda. Então, a gente vai começar editando sempre pela margem esquerda. Eu vou trocar agora aqui o meu layer de rio para o bankline, que seriam as margens. Vou dar um clique nela e automaticamente aqui, ó, você vê que eu já estou editando agora, vocês podem ver, eu já estou editando aqui o meu bankline. Já está em modo de edição, já. Isso, já está em modo de edição porque eu não desativei, né? Eu podia desativar, fechar, salvar e depois continuar também, ou até dar um stop aqui, se eu dar um clique, ele tem essa opção stop e continuar de novo. Eu não fiz isso, ele continua editando direto.
Eu não parei a edição, continuo direto. Então, para definir as margens, a gente pode continuar usando ou essa imagem ou, de novo, aqui o modelo do terreno, né? A gente está vendo que essas cotas aqui são maiores, a gente podia atribuir as margens por aqui, onde estão essas cotas maiores. Eu vou continuar usando a imagem de satélite e eu vou colocar mais ou menos a minha margem começando por essa estrada aqui, ó, porque eu estou vendo que essa região aqui ela ainda é um pouco mais verde, pode ser que o rio em qualquer subida aqui de nível ele ocupe rapidamente essa margem, então eu vou considerar tudo isso daqui ainda como margem de rio. E vou começar a editar, considerando a minha linha de imagem, mais ou menos aqui onde está essa estrada aqui, que pode até ser um limite, né, mesmo que foi uma intervenção, um aterro, e ficou aqui como uma parte maior, uma margem. Então, eu vou fazer mais ou menos por aqui. Vou acompanhando agora aqui por cima essa rua aqui que tem nesse trecho da cidade, não tem importância. Eu poderia fazer exatamente pegando a linha aqui, mas não tem tanta importância aqui no nosso projeto, a gente vai fazendo por aqui por cima mesmo. Vou considerando a É. minha margem mais ou menos aqui. As Quiser... banklines, elas são importantes, né, para você definir a diferença de rugosidade dentro de uma seção transversal, né? Então, por exemplo, dentro das margens, né, das margens você vai definir a rugosidade, o coeficiente de Manning para o canal e para fora do canal. Então, isso é muito importante. Então, as margens também a delimitação das banklines deve considerar isso. Essa representação da rugosidade do canal e fora do canal, né? Isso. Ou seja, na plano de fundação e dentro do canal. Uhum. Que é uma etapa que a gente vai mostrar depois também, quando terminar de criar aqui a geometria, onde a gente vai definir essa parte das rugosidades, né? A gente sabe que, por exemplo, nesse trecho aqui, do rio até a margem, a gente vai considerar que ele tem uma rugosidade específica, fora dela outra, era isso que o professor estava falando. Então, essa distinção aqui, mais ou menos, da diferença do terreno, né? Seria um limite entre a diferença do terreno, mais ou menos. Então, estou seguindo aqui, fazendo a minha margem por aqui. Esse trecho aqui eu vou pegar ela mais aqui já fechando por dentro. Tentar acompanhar aqui mais ou menos essa linha aqui, ó, essa parte dessa estrada também. Até chegar aqui no nosso ponto final do trecho. Vou dar um clique duplo, ele terminou aqui de editar e de criar a primeira linha aqui, o primeiro layer, que seria a minha margem esquerda. Eu vou fazer o mesmo procedimento, continuar aqui editando, não vou sair desse layer, continua como backline. Vou voltar lá para o meu trecho inicial aqui e vou começar agora a fazer a mesma coisa para a minha margem direita. Então, vou começar a editar daqui, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Estou seguindo aqui a mesma coisa que eu adotei para a outra, mais ou menos aqui no limite entre a calha e seguindo aqui essa estrada. Isso. Isso, exatamente, né? Para a gente ter uma noção de fluxo, é obrigatório você fazer de montante para jusante. Porque depois que a gente terminar aqui a edição, você vai até, quando a gente exportar lá para a geometria, a parte lá da geometria dentro do RAIS, ele automaticamente já vai identificar a direção do fluxo. Então, a gente tem que sempre fazer de montante para jusante, para o programa, inclusive, identificar automaticamente onde é que estão as nossas seções para as condições de contorno de jusante e de montante, né? Se a gente fizesse o sentido contrário, ele ia adotar, por exemplo, a nossa condição de jusante como montante e vice-versa. Não sei se deu para entender Sim, bem, sim. eu falando aqui pensando, Isso mas... mesmo. Então, sempre Inclusive, digitalizado e montando para jusante. Sempre. isso. Inclusive, ele ia reconhecer errado essa questão aí das nossas condições de contorno, né? Onde é que estaria a montante e a jusante do rio. Isso é muito importante também Exatamente. no caso das backlines. Primeiro, digitalizar a margem esquerda, depois a margem direita. Sempre Isso, esse. exatamente. Até porque a importância, né? A gente vai comentar aqui, de definir primeiro a esquerda e a direita, é porque obrigatoriamente as nossas
seções transversais, ela tem que começar da esquerda para a direita. Então, o sentido de atribuir primeiro a esquerda e depois a direita, é para também o modelo saber e pegar essa informação direito aí de onde é que estão as seções, começando pela esquerda e pela direita, quando ele cruzar, para pegar exatamente os limites das margens. Então, estou fazendo aqui mais ou menos direto, passando aqui rápido, e vou terminar aqui a minha margem. Então, eu terminei aqui as margens, eu já tenho agora aqui, ó, vendo aberto o rio e as margens. E aí, a próxima etapa que a gente vai criar seria o nosso flow path. Então, eu vou mudar aqui para ele, dar um clique, e ele agora já está editando o meu flow path, que são os caminhos de fluxo. Então, o professor ele recomenda lá nos vídeos dele, né, o professor Roberto, e é uma recomendação normal de aplicação, é que o nosso flow path ele sempre fique, por exemplo, eu vou começar a fazer o meu flow path da esquerda, depois o da direita, e ele sempre fique aqui no extremo, garantindo que a minha margem esquerda esteja sempre entre o rio e o meu flow path da esquerda, e consequentemente, a minha margem da direita esteja entre o rio e o meu flow path que eu vou começar a criar aqui da direita. Então, assim, o critério que eu vou fazer aqui do flow path é onde poderia ter fluxo, num caso de inundação, onde as águas podiam passar. Ele não tem um... Se o Roberto quiser complementar qual o critério de escolha, eu vou fazer uma escolha assim, um pouco mais aberta mesmo, genérica aqui. A gente podia acompanhar de novo o terreno. Vou pegar essa, por exemplo, pegando aqui essas cotas mais altas, ó, só para atribuir onde a água poderia passar. Isso, o flow path, eu acho que a importância dele é exatamente representar os limites do escoamento dentro da seção transversal, né? Então, Isso. quanto mais você pegar, né, maior for a sua seção, melhor. Você vai garantir que sempre vai passar escoamento ali dentro da seção. Então, não precisa detalhar tanto, né, o flow path, porque daí você vai pegar mais os limites, né, para o escoamento passar ali dentro da seção transversal. Isso, exatamente. Eu tentei pegar aqui mais ou menos, usando como um critério, as cotas mais altas aqui por fora. Ele não precisa ser tão detalhado. Eu já criei aqui o meu primeiro flow path aqui da esquerda. Eu vou fazer a mesma coisa, seguindo também esse mesmo critério aqui no meu flow path da direita. Então, eu vou começar por aqui, vou adotando esses limites mais altos aqui. Denis, enquanto você está fazendo aí, tem uma pergunta, você já pode responder. Se essas linhas são feitas aleatoriamente. Quais linhas? Essas de banklines, flow path. Não, não são aleatórias, né? A gente mostrou aqui pela imagem, a gente tem que seguir aqui o mínimo aqui do rio, né? O flow path talvez ele seja o menos criterioso, Isso. mas a nossa margem e o nosso rio ele tem que estar exatamente onde ele representa a margem verdadeira do rio e mais ou menos o meio do canal ali do trecho principal, que é como eu mostrei aqui, ó, carregando, quando eu carreguei aqui a minha imagem de satélite, né? Você vê que eu tentei manter aqui o máximo possível um limite aqui perto das margens. O flow path é que seria o menos criterioso entre eles, mas os dois outros têm que ser bem definidos. Perfeito. Então aqui, ó, pessoal, está bem no limite, né? Tem que garantir que tem que estar dentro do MNT. Estou passando aqui por fora e vou acabar aqui essa. Isso é muito importante, né? O flow path ele tem que passar dentro do MNT. Não pode passar fora de jeito nenhum, senão vai dar erro, porque ele vai pegar exatamente as cotas do MNT. Todas, né? O flow path, as banklines e também o rio, né? Principal. Tudo tem que estar dentro do MNT. Isso, exatamente. Então, eu acabei aqui de criar essas condições, né, do rio. Eu defini aqui as margens, o canal e o meu flow path. E o quarto elemento, desculpa, o quarto e último elemento que a gente vai criar aqui seria as nossas seções transversais. Então, como eu falei anteriormente, quanto mais seções a gente conseguir ter, melhor. Isso também vai levar um pouco mais de tempo, então eu vou criar aqui uma quantidade menor de seções e depois eu mostro a vocês uma quantidade melhor, assim, mais representativa para esse exemplo aqui.
Então a gente vai vir aqui onde tem essa opção Cross Section, vai habilitar ela, dá um clique nela e aqui a gente já está habilitado aqui, para começar a editar a nossa Cross Section. A minha primeira sessão, eu vou colocar exatamente no limite dessa sessão que eu tenho aqui, começando aqui, que seria o nosso início aqui do trecho de simulação. E eu tenho que garantir que ela vai ser sempre da esquerda para a direita e ela tem que ter um corte que pegue todos esses elementos que eu criei, né? O flow path, a margem e o canal da esquerda para a direita e sempre tentando manter aqui um traço mais ou menos perpendicular. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a minha primeira seção aqui. Nesse trecho de rio, eu tenho que manter uma seção mais ou menos, assim, o máximo possível perpendicular. Termino aqui, dou um clique duplo, já criei a minha primeira seção. E aí eu vou fazendo aqui num espaçamento que vocês vejam o quanto é melhor, mais criterioso. Eu poderia fazer seções mais juntas para representar melhor, mas devido ao tempo aqui eu vou fazer algumas seções só mostrando a vocês e depois eu mostro um detalhe melhor de seções. Uma coisa que eu posso fazer de novo é habilitar aqui a minha imagem para ver onde eu teria pontos de interesse. Por exemplo, aqui eu sei que tem uma ponte, por exemplo, que precisaria de uma boa caracterização. Então eu vou fazer aqui até mais ou menos essa ponte. Eu estou criando aqui mais rápido, mas, por exemplo, numa seção aqui dessa como uma ponte, eu poderia fazer uma seção representando aqui a minha condição aqui antes da ponte, para ter uma boa representação desse elemento aqui. Mais ou menos assim, ó, como eu estou fazendo. Aqui eu garanto a perpendicularidade, fiz. E posso continuar criando aqui seções mais abertas. E vou fazendo aqui uma quantidade de seções que Isso, como tu falou, acho que é importante pontuar, né, essa questão da quantidade de sessões. Enfim, vocês precisam sempre tomar o cuidado de fazer mais sessões quando vocês encontrarem mais gradientes hidráulicos, ou seja, se o rio ele tomou uma largura maior, ou ele se estreitou, ou a profundidade aumentou, diminuiu. Então, é exatamente nesses gradientes hidráulicos que você precisa de um maior detalhamento de seção transversal. Como o Denis está mostrando aí, quando a gente tem um MNT assim contínuo, a gente consegue definir a seção onde a gente quer, né? Então, isso é uma maravilha, né? Então, vocês podem melhorar essa resolução de número de sessões aonde vocês quiserem, mas a principal coisa que vocês têm que se atentar exatamente são os gradientes hidráulicos. Precisa melhorar o número de seções sempre quando existir gradientes hidráulicos. Mudanças no rio, né? Também estreitamento da seção, abertura da seção, qualquer mudança assim significativa no leito do rio. É claro que, tipo, numa condição real, numa condição de projeto, aqui uma equipe de topografia ela iria a campo levantar essas seções. Isso daqui custa. Não teria como fazer tantas seções. Mas nesse caso que a gente tem um material aqui de boa qualidade que já representa nossas seções, a gente pode ser bem criterioso aqui na quantidade. Então, por exemplo, falando dessa questão de um gradiente aqui, que o professor mencionou, essa parte aqui ela tem uma queda bem brusca, como eu tinha mencionado. Então, o ideal aqui seria uma representação bem precisa aqui das minhas seções. Por exemplo, fazer seções bem juntinhas assim, ó, para a gente ter uma boa... pegar bem aqui como seria a declividade e a queda. Devido ao tempo aqui, eu vou passar um pouco mais rápido e depois eu mostro aqui no outro projeto esse espaçamento que eu fiz aqui com mais detalhes. Isso. Quando você faz aí, Denis, tem uma pergunta aqui, ó, você pode continuar? A pergunta do Mauro Júnior, ele diz assim, ó, pode carregar diretamente o shape, né, a hidrolinha, que é um shape, ao invés de traçar manualmente o eixo do rio? É o seguinte, viu, Mauro? Bom, o REC ele precisa saber quem está montante e quem está jusante. Então você precisa digitalizar no REC por conta disso. Agora, aí já respondendo também a próxima pergunta do Alessandro Marques Martins, se dá para vetorizar em cima da imagem ou feito ArcGIS que eu posso importar. O RecRaiz, ele permite você importar shapes. Então, vocês podem carregar layers
shapes. E aí vocês podem usar os shapes de referência para digitalizar o rio principal, as margens. Então é muito importante essa referência. Então se já tiver isso feito, né, em algum shape, já tiver essa referência, melhor. Mas não dá para usar um shape direto por conta dessa questão da orientação. A Isso. orientação tanto do rio como das margens, né, dos banklines, dos flow paths também, sabe? Então, por Só, isso que precisa ter essa orientação. O REC precisa saber disso. E o isso. shape Só para não vê essa informação. complementar. Só para complementar essa informação aí, por exemplo, se a gente vê esses números aqui, ó, 1400, 1208, 960, essas são as distâncias que a gente está até esse trecho final do rio. Do rio. Isso só é possível de pegar quando a gente está criando uma aqui, editando. Se eu colocar um shape direto, ele não vai conseguir pegar essas informações, né? Ele está fazendo isso porque eu estou traçando aqui. E como já está referenciado, ele já vai armazenando essas informações. Então, você pode usar um shape como base para traçar por cima dele, já sabendo exatamente onde você tem as seções, como esse caso aqui que eu carreguei uma, mas você tem que realmente editar, fazer Uhum. isso. Então, aqui, pessoal, eu terminei aqui minha quantidade de sessões. Então, o meu lay aqui, ele ainda está editando, né? Se vocês verem aqui o editing, ele está editando as minhas sessões, mas eu já finalizei. E uma coisa que a gente tem que fazer antes de finalizar aqui essa parte da criação da geometria é fazer aqui uma atualização de todos esses layers que a gente criou, antes de interromper aqui a minha edição. Então eu vou vir aqui nos banklines, vou dar um clique com o botão direito dele e vou fazer aqui um update das minhas margens. Vou fazer aqui um update também dos meus flow paths e por fim um update aqui das minhas seções transversais. E eu vou escolher aqui todos os atributos. Então, feito isso, eu posso vir aqui e parar a minha edição. Isso. Ele vai perguntar se eu quero salvar, sim. Vou até salvar aqui também, só para deixar já salvo. Vou desligar aqui essa seção e agora eu já tenho aqui criado a minha geometria. Né? Foi uma geometria aqui mais simples para a gente andar um pouco mais no tempo, mas se eu tirar, por exemplo, aqui o terreno, só para a gente visualizar melhor, eu tenho agora definido aqui quem é a minha geometria do trecho que eu vou simular.